O Espelho da Sala Velha. É um conto, é uma história que nesse momento irei interpretar para vocês. Portanto, vocês já ouviram dizer que alguns objetos guardam mais do que apenas o tempo? Em uma cidadezinha no interior de São Paulo, existe uma casa muito antiga, fechada há muitos anos, que pertenceu a uma família famosa naquela região. E o que mais chama a atenção é um grande espelho de moldura de madeira entalhada que fica pendurado na parede da sala principal e que ninguém nunca teve coragem de tirar de lá. A história começa mais ou menos nos 60 anos. Naquela casa morava uma senhora muito reservada que passava horas e horas parada na frente desse espelho, olhando para ele sem dizer absolutamente nada. Os vizinhos sempre acharam estranho, mas ninguém teve coragem de perguntar o que ela via, o que ela dizia, o que ela pensava. Ouviam ela conversando sozinho por várias vezes, mas parecia que respondia a alguém que estava do outro lado do vidro. Um dia, essa senhora simplesmente desapareceu, sem deixar qualquer rastro ou vestígio. A porta da casa estava trancada por dentro, as janelas fechadas e não havia nenhum sinal de arrombamento. Os moradores da cidade então resolveram entrar na casa e procurar, e encontraram tudo muito bem arrumado, como se ela estivesse saído dali há pouco tempo. Menos o espelho. Ele estava lá, mas ele estava virado para a parede, coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Muitos anos depois, um jovem casal herdou a casa e resolveu reformar para morar. Quando viram o espelho, acharam lindo e resolveram pendurá-lo de novo, virado para a sala. Os vizinhos avisaram: olha, tirem esse espelho daí, ele não é um objeto comum. Quem olha muito tempo para ele não volta a ser a mesma pessoa. Mas eles simplesmente ignoraram e riram, acharam que era só uma superstição antiga. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas logo começaram a notar coisas estranhas. À noite, quando passavam pela sala, viam um reflexo de uma mulher ao lado deles no espelho, mas quando olhavam para trás, não tinha ninguém. O jovem começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, dizendo que a mulher do espelho o chamava para entrar. A mulher então viu algo que a fez tremer de medo. O reflexo do marido no espelho não era igual ao dele. Parecia mais velho, com os olhos fundos e um sorriso que também não era o dele. Uma noite de muita chuva, o marido acordou e ouviu uma voz suave chamando o seu nome, vindo da sala. Ele levantou, como se estivesse hipnotizado, foi até o espelho e a mulher acordou logo depois, percebeu que ele não estava ao lado dela e também foi para a sala. Chegou bem na hora em que ele estava estendendo a mão para tocar o vidro. Ela gritou, chamou por ele, mas ele não ouvia nada. Quando a mão encostou no espelho, a superfície ficou ondulada como se fosse água, como se a voz ficou mais alta. Finalmente, venha comigo. A mulher viu o marido sendo puxado para dentro do vidro, devagar, sem que ele conseguisse se soltar. Então, ela correu para pedir ajuda, mas quando voltou com os vizinhos, o marido tinha simplesmente desaparecido. E o espelho estava lá novamente, virado para a parede. Ninguém nunca mais viu o jovem. E a casa foi fechada de novo para sempre. Dizem que se você chegar perto da janela da sala à noite e olhar para o espelho, pode ver dois reflexos, o da senhora e o do jovem que se desapareceu também, que foi levado por ela, olhando para fora, esperando o próximo que vai se aproximar. Portanto, existem coisas que parecem inofensivas, bonitas ou antigas. A verdade é, essa história aconteceu numa cidadezinha no interior de São Paulo. E aí, você pode comentar o que você achou da nossa história.